Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na sala de estar impecável da residência Whitmore, tudo reluzia luxo, lustres de cristal, tapetes persas e móveis antigos cuidadosamente dispostos. A nova babá, Emily Carter, uma jovem discreta e tímida, mal havia terminado de alimentar o filho caçula quando a senhora Victoria Whitmore entrou, com a postura impecável e os olhos penetrantes por trás dos óculos de grife. Derrubou a garrafa de novo? Perguntou Victoria com um sorriso cruel nos lábios. Sério, Emily, como você espera manter o emprego aqui com tanta falta de jeito? Emily baixou os olhos, vermelhos de vergonha, enquanto as crianças observavam, confusas e preocupadas. Os outros criados permaneceram em silêncio, com medo de cometer um erro. O ar parecia se adensar com um peso insuportável, carregado de julgamento e desprezo. Então, num silêncio quase palpável, o Sr. Jonathan Whitmore entrou na sala. Seu olhar percorreu a cena, e todos aguardavam a reação habitual de um marido fiel à esposa. Mas o que ele fez paralisou a sala inteira. Jonathan aproximou-se lentamente de Emily e colocou uma mão firme, mas calma, em seu ombro e disse com voz grave, repleta de autoridade e compaixão: Victoria, já chega. Um murmúrio percorreu a sala. Os criados trocaram olhares surpresos. Victoria, em choque, enrijeceu, incapaz de proferir uma palavra. Jonathan voltou-se para Emily, seu olhar suavizando as feições da jovem. Emily, você tem a minha confiança. Ignore as críticas injustas. Um silêncio pesado se instalou. A babá, com os olhos marejados de lágrimas, sentiu um peso sair de seus ombros. As crianças, fascinadas, observavam o pai com outros olhos. E Victoria, de repente, ela compreendeu que sua autoridade naquela casa havia acabado de ruir. Naquela noite, naquela sala de estar suntuosa, a hierarquia invisível acabará de mudar. E ninguém esqueceria a reação do marido que ousou defender aquela que todos consideravam insignificante. Emily Carter estava nervosa. Durante semanas, sonhara em trabalhar para uma família prestigiosa e agora que finalmente cruzava a soleira da casa dos Whitmore, seu coração disparava. Os filhos da família, gêmeos de 5 anos e um bebê de 1 ano, a observavam com curiosidade. Ela se obrigou a sorrir e disfarçar o nervosismo. Sua primeira tarefa era simples, preparar a mamadeira do bebê. Mas na pressa, o líquido morno derramou um pouco sobre a mesa de madeira maciça. Antes que pudesse reagir, Victoria Whitmore entrou na sala, seus saltos tilintando como um veredito. O que é isso? Trovejou Victoria com o rosto congelado em desprezo. Você deveria ser competente, Emily. Olha só essa bagunça. Emily baixou a cabeça envergonhada enquanto o bebê chorava, confusa com o tom frio da dona da casa. Ela murmurou. Eu sinto muito, senhora. Vou limpar imediatamente. Mas Victoria ainda não tinha terminado. Desculpe. Ela gritou, sua voz ecoando pelas paredes decoradas com pinturas antigas. Seu desculpe não paga as contas desta casa. Um silêncio se instalou por um instante. Os criados permaneceram completamente imóveis, sem conseguir se mover, e os gêmeos se encolheram juntos. Emily sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, mas antes que pudessem cair, a porta se abriu novamente. O Sr. Jonathan Whitmore entrou com uma expressão calma, porém severa. Observou a cena e em seguida disse simplesmente: Victoria, já chega. Parecia que toda a sala havia prendido a respiração. Emily, surpresa, ergueu o olhar. O olhar de Jonathan era protetor e reconfortante. Emily, continuou ele, eu a contratei por sua competência e sua gentileza. Não deixe que ninguém a intimide aqui. Victoria, vermelha de raiva, deu um passo para trás. Ninguém naquela casa jamais ousara contradizê-la, e isso a incomodava. Emily, por outro lado, sentiu um alívio enorme. Pela primeira vez desde sua chegada, sentia-se aceita. Assim que Jonathan saiu da sala, Emily sussurrou para as crianças: Não se preocupe. Estou bem. E naquela sala de estar luxuosa, algo havia mudado. Emily compreendeu que não era mais apenas uma babá. Ela acabará de entrar em um mundo onde coragem e lealdade podiam mudar tudo. Na manhã seguinte, Emily levantou-se antes do amanhecer. A casa ainda parecia adormecida, mas o luxo discreto ao seu redor lembrava-lhe que já não estava no seu modesto apartamento. Ela aprenderá uma lição importante. Naquela casa as aparências e a disciplina importavam tanto quanto o coração. Os gêmeos Lucy e Ethan já corriam pelo corredor, animados com a perspectiva de um novo dia. Emily sorriu ao observá-los, feliz por perceber a crescente confiança deles.
Ela decidiu preparar um café da manhã especial para os dois, na esperança de trazer um pouco de alegria de volta após a humilhação do dia anterior. Mas, como sempre, Vitória observava tudo. Sentada em sua poltrona com uma xícara de café na mão, ela não perdeu um único movimento da babá. Você colocou xarope demais nas panquecas, Emily. É um desastre, disse ela friamente. Emily cerrou os dentes. Ela havia aprendido a não responder mais, mas aquela crítica gratuita ainda a incomodava. Abaixou a cabeça e murmurou: "Vou resolver isso imediatamente." As crianças, no entanto, intervieram. "Mãe, pare. A Emily está fazendo isso por nós, não por você." Vitória paralisou, seus olhos fascando. Nunca antes havia sido contrariada por aqueles pequenos seres. Mas antes que pudesse responder, Jonathan entrou, como uma presença protetora impondo um silêncio indizível. "Vitória," disse ele calmamente, mas com uma autoridade que silenciou todos os protestos. "Emily fez o melhor que pôde. Se você tiver algum problema, resolva comigo, não com ela." Vitória cerrou os punhos, vermelhos de raiva, mas nenhuma palavra saiu. Emily sentiu o coração acelerar. Pela primeira vez, ela entendeu que sua posição naquela casa não era mais precária. Jonathan acabará de erguer uma barreira invisível entre ela e os abusos da esposa. Depois que Vitória saiu, Jonathan se inclinou na direção de Emily. "Eu sei que não é fácil, mas eu escolhi você pela sua honestidade e coragem. Nunca se esqueça disso." Emily assentiu com a cabeça, comovida e grata. Ela compreendeu que sua verdadeira batalha naquela casa não seria apenas contra acidentes ou erros, mas contra a crueldade e arrogância de uma mulher que jamais aceitara que uma forasteira pudesse ocupar seu lugar. Este dia, que poderia ter sido uma simples série de tarefas, tornou-se um símbolo para Emily. Ela não era mais apenas a nova babá. Ela era alguém que pouco a pouco conquistaria respeito e dignidade, mesmo diante das mais frias adversidades. Passaram-se alguns dias desde o incidente com a mamadeira. Emily estava começando a se adaptar à casa dos Whitmore. Os gêmeos Lucy e Ethan já a adoravam, e até o bebê William parecia mais calmo em sua presença. Mas Vitória constantemente a observava atentamente, pronta para atacar o menor deslize. Certa manhã, enquanto Emily preparava o almoço, ouviu Vitória sussurrar para uma empregada: "Não sei como Jonathan pôde escolhê-la. Ela é desajeitada e inexperiente." Emily sentiu uma mistura de raiva e tristeza, mas se obrigou a manter a calma. Ela sabia que a melhor resposta não seria o confronto, mas sim provar seu valor. Foi naquela tarde que surgiu a sua oportunidade. Jonathan havia convidado colegas para uma reunião privada na sala de estar e pediu a Emily que ficasse de olho nas crianças para que não atrapalhassem a reunião. Mas assim que ela começou a brincar com elas, Lucy derrubou acidentalmente um vaso antigo, uma herança de família. O tempo pareceu parar. Emily respirou fundo, e com surpreendente rapidez e precisão, recolheu os cacos, limpou o chão e isolou a área antes que alguém entrasse. O vaso estava irreparável, mas nenhum dos convidados havia notado o acidente. Nesse momento, Jonathan entrou e observou a cena. Ele ficou impressionado com a maneira como Emily lidou com a situação, sem entrar em pânico e com notável compostura. "Emily," ele disse suavemente, "você tem um dom para manter a calma no caos. É exatamente disso que eu precisava aqui." Vitória, que havia seguido Jonathan discretamente, franziu a testa. O orgulho que esperava do marido transformou-se em irritação. Ela tentou minimizar a conquista de Emily. Foi pura sorte. Até uma criança conseguiria fazer isso. Mas Jonathan, pela primeira vez, olhou para Vitória com uma frieza inesperada. "Não, Vitória. Não foi um golpe de sorte." Emily demonstrou competência e compostura. "Aconselho você a aprender a reconhecer isso." Vitória desviou o olhar, incapaz de responder. Emily sentiu uma onda de triunfo interior. Pela primeira vez, percebeu que seu lugar naquela casa dependeria não apenas de sobreviver às críticas, mas também de suas ações e de sua determinação. Mais tarde, quando ela se juntou às crianças no jardim, Lucy e Ethan pularam em seu colo. "Emily, você é a nossa heroína!" exclamou Ethan. Emily sorriu, tocada pela inocência e admiração deles. Ela entendeu que sua verdadeira batalha não era apenas contra a Vitória, mas também contra o preconceito e a arrogância daquela casa. E pela primeira vez, sentiu que tinha o poder de mudar a dinâmica daquela família, um passo de cada vez. Nos dias que se seguiram, Emily se adaptou lentamente à sua rotina. Os gêmeos riam e brincavam destemidamente ao seu lado, e até mesmo William, o bebê, parecia agora adormecer tranquilamente em seus braços. Jonathan continuou a apoiá-la discretamente, enviando-lhe sinais encorajadores sempre que possível. Mas nem tudo estava em paz.
Vitória, ofendida e humilhada pela gratidão do marido para com Emily, começou a tramar seus próprios planos. Certa manhã, Vitória chamou Emily ao escritório da família sob o pretexto de lhe dar instruções para organizar uma festa particular que a família iria oferecer. A sala, adornada com móveis antigos e retratos imponentes, estava impregnada de uma atmosfera intimidante. Emily começou Vitória com um tom gélido: "Vou te dar uma tarefa simples, bem, tão simples quanto alguém do seu nível consegue realizar." Emily sentiu um aperto no estômago, mas sorriu educadamente. "Claro, senhora. Farei o meu melhor." Vitória esboçou um sorriso falso, quase cruel. "Espero que sim. Envolve arrumar a mesa para cerca de 30 pessoas com uma disposição impecável. E atenção a cada detalhe. Até um prato torto pode custar caro." Emily assentiu com a cabeça, ciente de que Vitória estava tentando armar uma cilada para ela. No entanto, ela havia aprendido a não se deixar intimidar. Passou o dia planejando meticulosamente cada detalhe, medindo as distâncias entre os pratos, verificando os copos e os talheres e organizando um serviço impecável. Quando Jonathan entrou para verificar o andamento dos preparativos, ficou impressionado. "Emily, isso é incrível. Você transformou essa mesa em uma verdadeira obra-prima." Vitória, ao presenciar a cena, sentiu a raiva crescer. Sua tentativa de desacreditá-la havia falhado. Ela cerrou os punhos e murmurou: "Você não sabe o que está fazendo." Mas Jonathan, desta vez mais resoluto do que nunca, respondeu: "Eu sei exatamente o que estou fazendo, Vitória. Emily é competente. Ela merece nossa confiança." Vitória saiu da sala sem dizer uma palavra, mas seus olhos brilharam. Ela compreendeu que o apoio do marido a Emily não era superficial e que sua posição de controle na casa estava começando a vacilar. Emily, por sua vez, sentia tensão, mas também uma estranha sensação de orgulho. Pela primeira vez, ela compreendeu que sua perseverança e paciência poderiam realmente mudar a dinâmica daquela casa. Ela prometeu a si mesma que continuaria a demonstrar coragem e competência, sabendo que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Ao cair da noite, enquanto as crianças adormeciam tranquilamente, Emily murmurou para si mesma: "Não importa o que Vitória faça, não deixarei que o medo dite minha vida aqui." E no silêncio da imponente casa Whitmore, um novo sentimento começava a tomar conta. Emily não era mais apenas uma babá. Ela estava se tornando uma força silenciosa, pronta para enfrentar as tempestades desta casa luxuosa, porém implacável. Algumas semanas haviam se passado desde que Vitória tentara enganar Emily com a arrumação da mesa. A babá conquistara a confiança de Jonathan e das crianças, mas Vitória, magoada e com ciúmes, não conseguia aceitar perder o controle da casa. Naquele dia, ela decidiu confrontar Emily diretamente. Emily estava limpando a sala de estar enquanto os gêmeos brincavam quietinhos ao lado dela. Vitória entrou, seus saltos clicando no piso de parquete com uma precisão quase ameaçadora. Emily começou ela com um tom cortante como uma faca: "Acho que está na hora de termos uma conversa." Emily sentou-se com o coração acelerado, mas manteve a calma. "Claro, senhora. Estou ouvindo." Vitória deu um passo à frente, com os olhos brilhando de raiva reprimida. "Você realmente acha que pode andar por esta casa como se fosse sua? Acha que Jonathan sempre vai te proteger?" Emily respirou fundo. Ela sabia que qualquer reação emocional poderia se voltar contra ela. "Não me considero a patroa, senhora. Estou simplesmente fazendo meu trabalho da melhor maneira possível." Vitória aproximou-se, baixando a voz para que apenas ela e Emily pudessem ouvir. "Você vai ver o preço que paga por me desafiar." Naquele exato momento, Jonathan entrou na sala de estar, interrompendo a discussão. Seu olhar percorreu o cômodo, parando então em sua esposa e em Emily. "Vitória, pare imediatamente." Sua voz, firme mas calma, ressoava como um martelo contra aço. "Emily está fazendo seu trabalho corretamente. Sua raiva é injustificada e inaceitável. Se você continuar a assediá-la, tomarei as medidas necessárias." Surpreendida pela autoridade repentina e inflexível do marido, Vitória paralisou. Ela não era mais a única figura dominante ali. Jonathan acabará de erguer uma barreira clara e definitiva. Emily, embora tremendo um pouco, sentiu uma onda de coragem e gratidão. "Obrigada, senhor", murmurou ela. Jonathan colocou uma mão reconfortante no ombro dela. "Você demonstrou coragem e competência, Emily. Era exatamente disso que esta casa precisava." Vitória, sem conseguir responder e consciente de que seu plano havia falhado, deu um passo para trás e saiu da sala batendo a porta com força. As crianças, fascinadas, observaram o pai com novos olhos, admirando a coragem e a retidão de suas ações.
Naquele dia, Emily compreendeu algo crucial. Naquela casa, o medo e a manipulação não prevaleceriam. Enquanto permanecesse honesta, competente e corajosa, ela não só sobreviveria, como também transformaria a dinâmica de poder ao seu redor. Ao cair da noite, Emily sentou-se ao lado das crianças e sussurrou: "Não importa o que aconteça, nós permaneceremos fortes." E no silêncio reverente da grande casa Whitmore, uma nova era pareceu começar. Uma era em que a dignidade e o respeito finalmente poderiam triunfar sobre a arrogância e a crueldade. Apesar da humilhação pública que sofrerá, Victoria Whitmore não desistira. Ela entendia que atacar Emily diretamente não funcionaria e que seu marido sempre apoiaria a babá se ela persistisse em suas provocações. Então decidiu adotar uma estratégia mais sutil e insidiosa. Naquela manhã, Emily preparava o café da manhã para os gêmeos e William. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas de seda, iluminando a sala de estar ainda silenciosa. Emily arrumava cuidadosamente as frutas e os cereais quando Victoria entrou discretamente, com um sorriso calculista no rosto. "Emily", disse ela com uma voz suave, mas incisiva, "achei que seria divertido mudar um pouco as coisas." Emily ergueu os olhos, desconfiada. "O que a senhora quer dizer?" Victoria entregou-lhe um pacote de biscoitos importados, fingindo que eram para crianças. Apenas um pequeno acréscimo para tornar o café da manhã mais agradável. Emily concordou com cautela. Mas assim que os biscoitos foram colocados na mesa, as crianças começaram a tossir e fazer caretas. O pânico se instaurou instantaneamente. Emily rapidamente retirou os biscoitos, verificando os ingredientes. Felizmente nada de perigoso foi encontrado, mas o pequeno incidente foi suficiente para semear dúvidas e confusão. Nesse instante, Jonathan entrou e observou a cena. Seus olhos se fixaram nas crianças e, em seguida, em Emily. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ele, com calma, mas com autoridade. Emily explicou rapidamente a situação, mencionando sutilmente a presença de Victoria e como ela insistira em melhorar o café da manhã. Jonathan franziu a testa, percebendo que sua esposa estava mais uma vez tentando colocar Emily em apuros. "Victoria", disse ele firmemente, "eu já lhe pedi que cesse toda interferência nas responsabilidades de Emily. Se continuar assim, entenderá que estou falando sério." Victoria, vermelha de raiva, mas incapaz de responder, simplesmente desviou o olhar. Emily sentiu uma mistura de alívio e tensão. Ela havia escapado por pouco de uma armadilha. Mais tarde naquele dia, Emily parou para refletir. Ela percebeu que Victoria não hesitaria em fazer qualquer coisa e que cada ação precisava ser prevista. Não se tratava mais apenas de fazer bem o seu trabalho, mas de proteger as crianças e sua posição naquela casa luxuosa, porém perigosa. Emily murmurou para si mesma: "Victoria está jogando um jogo perigoso, mas não vou me deixar intimidar. Preciso ser mais esperta do que ela." E naquela sala de estar silenciosa, a batalha entre sutileza e astúcia tinha acabado de começar. Emily compreendeu que o verdadeiro desafio não era sobreviver a um dia de trabalho, mas sim navegar no mundo onde a inteligência e a coragem poderiam ser as únicas armas contra a crueldade. Após o incidente com os biscoitos, Emily percebeu que apenas cautela não seria suficiente. Victoria não se contentaria com simples humilhações. Ela buscava desestabilizar Emily a cada oportunidade, semear dúvidas e medo. Emily decidiu que era hora de agir, mas de forma inteligente e sutil. Na manhã seguinte, ela observou Victoria à distância. A dona da casa parecia estar planejando meticulosamente cada movimento, buscando pegar Emily desprevenida e fazê-la cometer um erro. Emily anotava mentalmente cada hábito, cada tique, cada momento em que Victoria tentava interferir em suas responsabilidades. Quando Victoria tentou outra tática, alegando que o quarto de William não estava arrumado, Emily manteve a calma. Ela sabia que Victoria queria provocar um conflito para obter uma reação emocional. Então, em vez de se defender, Emily respondeu educadamente e logicamente: "Vou garantir que tudo esteja perfeito, senhora. Mas se desejar, posso mostrar-lhe como procedo para que estejamos em sintonia." Surpreendida com a resposta calma e não confrontativa, Victoria deu um passo para trás. Ninguém jamais a havia colocado em seu devido lugar sem uma confrontação direta. As crianças, testemunhando a interação, começaram a observar Emily com silenciosa admiração. Nos dias que se seguiram, Emily usou sua astúcia de forma mais estratégica. Ela antecipou armadilhas, garantiu a segurança de áreas onde Victoria poderia causar problemas e desempenhou todas as tarefas com perfeição. Jonathan, impressionado com sua determinação e inteligência, começou a confiar-lhe maiores responsabilidades, como gerenciar a logística de eventos familiares e monitorar os arquivos das crianças.
Certa noite, enquanto preparava os quartos para dormir, Emily sussurrou para Lucy e Ethan. Sabe, às vezes as pessoas tentam nos derrubar, mas se mantivermos a calma e a inteligência, podemos superá-las. As crianças assentiram com a cabeça, compreendendo gradualmente que sua babá não era apenas uma pessoa doce e carinhosa, mas também uma força silenciosa capaz de proteger seu pequeno mundo. Vitória, por sua vez, começou a sentir que seu controle estava enfraquecendo. Ela percebeu que Emily não era apenas resiliente, mas também capaz de antecipar suas manobras e neutralizá-las. Essa constatação a enfureceu, mas também a deixou vulnerável. Quanto mais tentava manipulá-la, mais forte Emily parecia aos olhos de Jonathan e das crianças. Naquela noite, Emily sentou-se sozinha na sala de estar silenciosa, refletindo sobre a batalha que ainda a aguardava. Ela sabia que Vitória não desistiria, mas, pela primeira vez, sentia-se pronta para enfrentar cada desafio com coragem e inteligência. Cada ação conta, murmurou ela, e não deixarei ninguém destruir o que construímos aqui. E naquela casa grande sob os lustres brilhantes, Emily percebeu que uma mudança profunda estava em curso. Ela não era mais a babá novata e tímida, mas uma aliada indispensável e respeitada. Emily sabia que Vitória jamais recuaria por conta própria. Cada vitória da babá era vista como uma humilhação pela dona da casa e cada dia trazia sua dose de tensão. Para proteger seu emprego e, acima de tudo, as crianças, Emily decidiu que era a hora de adotar uma estratégia mais ousada. Ela começou observando atentamente os movimentos de Vitória. A mulher sempre parecia tentar afirmar sua autoridade durante as refeições ou atividades familiares. Emily anotava cada momento em que Vitória interferia em suas tarefas, cada comentário malicioso que fazia aos criados e às crianças, e cada gesto destinado a semear dúvidas. Certa noite, Emily perguntou discretamente a Jonathan se ele poderia acompanhá-la para verificar os preparativos para um importante jantar para convidados ilustres. Curioso, Jonathan concordou. Emily aproveitou a oportunidade para colocar em prática um plano sutil. Garantiu que todos os cômodos estivessem impecáveis e que tudo estivesse pronto com antecedência, deixando pouca margem para críticas ou interferências de Vitória. No dia do jantar, Vitória tentou, como esperado, assumir o controle. Começou a reorganizar os talheres e a criticar a disposição dos copos. Mas a cada tentativa, Emily, calma e educada, explicava a lógica por trás de suas escolhas, demonstrando com segurança que tudo estava bem. Jonathan, testemunhando essa interação, apoiou Emily com um simples olhar ou um leve aceno de cabeça. Frustrada e sem conseguir encontrar uma maneira de se impor, Vitória sentiu sua autoridade ruir ainda mais. Os criados, que antes tremiam só de olhar para Vitória, começaram a olhar para Emily com respeito e admiração. Até as crianças, testemunhas silenciosas dessa luta, entenderam que sua babá era muito mais do que apenas uma presença. Após o jantar, Jonathan se virou para Emily. Você fez um trabalho notável. Sua preparação e compostura evitaram qualquer confronto desnecessário. Emily sorriu, sentindo pela primeira vez que realmente havia conquistado a vantagem nessa batalha silenciosa. Obrigado, senhor. Eu só quero o melhor para as crianças e para esta casa. Enquanto isso, Vitória isolou-se em seu escritório, furiosa e incapaz de protestar. Ela finalmente percebeu que Emily não era apenas competente, era estratégica e determinada. Todas as tentativas de sabotagem haviam sido frustradas, e sua influência sobre a casa diminuía a cada dia. Naquela noite, Emily sentou-se com as crianças, lendo uma história para Lucy, Ethan e William. Ela sabia que a verdadeira vitória não era vencer um confronto, mas garantir um ambiente seguro e harmonioso para eles. Às vezes Emily sussurrou para as crianças, é preciso ser esperto para proteger aqueles que amamos. Mas com coragem e paciência vocês podem superar qualquer obstáculo. E no silêncio reconfortante da casa dos Whitmore, Emily compreendeu que havia dado um passo crucial. Ela não era mais apenas a babá, mas um pilar de segurança e respeito naquela casa. Vitória Whitmore nunca fora de desistir. Todas as tentativas de intimidar ou humilhar Emily haviam falhado, e sua posição na casa estava visivelmente enfraquecendo. Humilhada e furiosa, ela decidiu tentar uma última jogada desesperada, um plano que acreditava ser infalível. Certa manhã, enquanto Emily preparava as crianças para a escola, Vitória entrou na cozinha com um ar falsamente conciliador. Emily, disse ela, gostaria que você supervisionasse um projeto muito importante para mim hoje. Emily franziu ligeiramente a testa, desconfiada. Claro, senhora. O que é? Vitória entregou a ela uma lista de tarefas para organizar uma recepção para convidados influentes da cidade.
Mas na realidade, cada detalhe dessa lista foi planejado para enganar Emily. Convites mal redigidos, pedidos impossíveis de cumprir e arranjos complexos que ninguém conseguiria realizar sem cometer um erro. Emily pegou a lista com calma e leu-a atentamente. Ela entendeu imediatamente que Victoria estava tentando provocar um fracasso público, o que teria destruído sua reputação aos olhos de Jonathan e dos convidados. Mas Emily havia aprendido a antecipar armadilhas e transformar desafios em oportunidades. Ela respirou fundo e começou a organizar cada detalhe, corrigindo sutilmente os erros intencionais de Victoria sem jamais contradizê-la abertamente. Usou suas habilidades de organização, criatividade e compostura para preparar um evento impecável. Os criados, inspirados por sua maestria, seguiram suas instruções com eficiência. Quando Jonathan chegou para supervisionar a recepção, ficou impressionado. Tudo estava impecável. Os convidados elogiaram a elegância e a precisão da organização, completamente alheios às sutis armadilhas que Victoria havia preparado. Victoria, observando a cena, sentiu seu plano fracassar espetacularmente. Sua tentativa de desacreditar Emily não só falhou, como apenas fortaleceu a admiração de todos pela jovem babá. Jonathan, percebendo o olhar furioso da esposa, colocou a mão em seu ombro. Emily, você fez um trabalho excepcional. Você merece toda a nossa confiança. Emily sorriu, mas por dentro sabia que a batalha ainda não havia terminado completamente. Victoria ainda estava lá, ainda pronta para manipular e humilhar, mas agora Emily tinha uma arma poderosa, sua habilidade, sua astúcia e a confiança de Jonathan e das crianças. Mais tarde, enquanto lia uma história para os gêmeos e para William, Emily sussurrou: mesmo quando alguém tenta nos derrubar, tudo o que precisamos fazer é manter a calma e a inteligência, e nunca perder de vista o que é importante. Nessa casa luxuosa e tensa, Emily transformará cada obstáculo em uma vitória silenciosa. Ela não era mais apenas a babá tímida que chegará algumas semanas antes, tornará-se uma força respeitada e indispensável. Algumas semanas após o golpe final de Victoria, a casa dos Whitmore começou a respirar uma nova vida. Emily, agora confiante e respeitada, continuou a cuidar das crianças com gentileza e uma autoridade discreta. Lucy, Ethan e William prosperaram sob seu olhar atento, e Jonathan ofereceu seu apoio sutilmente, permitindo que Emily liderasse onde era importante que ela tomasse a iniciativa. Victoria, no entanto, ainda não havia aceitado a derrota. Sua arrogância e necessidade de controle a mantinham em constante estado de irritação, mas Emily havia aprendido a não se deixar afetar por isso. Toda tentativa de manipulação ou crítica era neutralizada por sua paciência, astúcia e compostura. Toda a casa havia compreendido a nova dinâmica. Emily era indispensável e Victoria não conseguia mais controlá-la. Certa noite, depois do jantar, Jonathan chamou Victoria e Emily para a sala de estar. As crianças já estavam na cama. O ambiente era solene, mas calmo. Jonathan falou: Victoria, está na hora de estabelecermos regras claras para esta casa. Emily está fazendo um trabalho excepcional. Ela merece respeito e confiança. Qualquer tentativa de desestabilizá-la deve parar imediatamente. Victoria, vermelha de raiva, mas impotente, baixou os olhos. Jonathan nunca havia falado com ela com tanta firmeza. Ela compreendeu que sua posição de autoridade absoluta havia desaparecido. Emily, ciente do que estava em jogo, respondeu com gentileza, mas com confiança. Senhora, não estou tentando competir com a senhora. Meu papel é proteger e ajudar as crianças, e sempre farei o meu melhor por esta família. Mas não posso tolerar desprezo ou tentativas de sabotagem. Um silêncio pesado reinou por um instante. Então Victoria, percebendo que nenhuma de suas manobras a levaria de volta ao topo, murmurou: Muito bem, entendo. Jonathan colocou a mão no ombro de Emily com orgulho e de forma reconfortante. Obrigado por ser honesto, corajoso e competente. Você se tornou indispensável nesta casa. Emily sentiu uma onda de alívio e orgulho. As semanas de estresse, astúcia e paciência tinham valido a pena. Ela havia conquistado não apenas o respeito de Jonathan e das crianças, mas também sua dignidade e seu lugar na casa. Nos dias que se seguiram, a atmosfera mudou completamente. Victoria, mais cautelosa e menos intrusiva, cessou seus ataques, enquanto Emily continuou seu papel com confiança e gentileza. As crianças riam e brincavam sem medo, e a casa dos Whitmore recuperou a harmonia. Emily sorriu enquanto observava Lucy, Ethan e William brincando no jardim. Ela sabia que o verdadeiro desafio não havia terminado, mas agora possuía a confiança, a força e a astúcia necessárias para proteger o que mais importava. E no silêncio do crepúsculo, sob os raios dourados do sol poente,
Emily compreendeu uma coisa essencial. Às vezes, a coragem e a paciência silenciosa são mais poderosas do que qualquer ameaça, e a dignidade sempre triunfa sobre a arrogância.